Paz de Deus. Deus me fez sentir aqui nesta madrugada um tanto fria para que falar um pouco sobre a lei e sobre a graça de Jesus Cristo. O significado da lei, o porquê da lei, a razão da lei de Deus. Deus enviou primeiro a lei porque a lei veio na época da lei, justamente para poder servir como uma ferramenta de instrução e como um instrumento para poder nos conduzir a Cristo, como disse Paulo. A lei veio primeiro como uma ferramenta para, vamos fazer uma comparação, vamos supor assim, um lenhador quando vai na mata tirar ali uma madeira, então ele usa aquelas ferramentas para poder cortar a madeira, os tratores, para poder tirar a madeira e colocá-la em condições depois de serem arrastadas para algum lugar, para alguma carpintaria, e ali fazer daquela madeira os móveis, os materiais finos para serem usados numa construção, numa obra. Então a lei é mais ou menos baseada assim. Quem pensar que a lei salva está muito enganado. Não estão atentos ao significado da lei. A lei não veio para salvar. A lei não veio também para libertar. A lei veio para mostrar os defeitos e os pecados. E a lei é importante no lugar da lei. Então a lei sempre vai servir, porque a lei é como um olho que vê os defeitos, vê as fraquezas e ela condena as coisas erradas. Por isso a lei sempre vai ter vigor na vida do cristão, vai ter vigor no reinado de Deus, porque Deus precisa da lei, porque a lei é que vive no governo de Deus como um vigia, como, por exemplo, como um meio de Deus acionar a sua própria justiça. Por isso que Paulo diz que a lei é santa, os mandamentos santos, justos e bons. Então é por isso, porque eles jamais serão dispensados, jamais serão inutilizados. Então a cruz de Cristo, a vinda de Cristo, ela não inutiliza o valor da lei. Ela dá brilho à lei. Ela veio para louvar também a lei, porque tudo que Deus fez tem valor e tem o seu significado próprio. Bom, agora falando sobre a graça. A graça, por meio de Jesus Cristo, é o complemento da lei. O Senhor Jesus, ele completou aquilo que a lei não alcançou, por meio de Jesus Cristo nós alcançamos. Porque a lei é instrução. É instrução, a lei é para corrigir, né, as nossas falhas, e Jesus Cristo veio complementar. Ele veio fazer aquilo que a lei não podia fazer, salvar. Então Jesus Cristo é o Salvador do pecador, porque a lei mostra o pecado, aponta os pecados e as discrepâncias dos indivíduos. A lei mostra as discrepâncias, mostra as falhas, os defeitos. E a graça de Jesus Cristo, ela redime o pecador. Quem crê em Jesus Cristo, conforme ele disse, aquele que crê em mim e for batizado será salvo. Então veio a instituição do batismo, também veio com Jesus Cristo, né? Que o batismo começou de João para cá. Inclusive o próprio Jesus Cristo, sendo ele perfeito, sendo ele o Filho unigênito de Deus, ele se deixou batizar para que nele cumprisse toda a lei, como ele disse. Então nele cumpriu a lei. Então ele já veio, a lei veio primeiro, então em Jesus Cristo cumpriu, quer dizer, completou a lei de Deus.
Por isso que a palavra de Deus fala que o fim da lei, que Jesus Cristo é o fim da lei. Mas o fim da lei que o Senhor Jesus está falando ali, não é que vai acabar a lei. A lei de Deus ela não vai terminar. Jesus Cristo é o fim da lei, quer dizer, Jesus Cristo é a complementação da lei. É esse o significado de Jesus Cristo ser o fim da lei. Então, nós temos que entender isso aí. E Deus me dá, pelo Espírito Santo hoje, expor mais um pouco sobre esta parte. Então, nós temos que entender o seguinte, nós temos que receber a salvação na pessoa de Jesus Cristo, na cruz de Cristo. Inclusive, a cruz de Cristo, ela crucifica os defeitos do pecador. Ela crucifica a fraqueza do pecador. Tanto é que Jesus Cristo, conforme diz a palavra, que levou sobre si as nossas culpas, nossos pecados, né? Porque o ser humano cristão, ele ainda no trajeto do aperfeiçoamento, ainda no trabalho do Espírito Santo em nos purificar e nos santificar, ele ainda comete alguns delitos. Então esses delitos, na medida da nossa compreensão, o Senhor vai tendo paciência e Ele vai nos dando força para nós vencermos as fraquezas, as faltas, até que nós atinjamos, ou venhamos a atingir um nível solidário, um nível de santificação, um nível de pureza, e até atingirmos o aperfeiçoamento necessário para nós termos condições de convivermos, né, com as características de um homem e uma mulher aperfeiçoado na pessoa amada do Senhor Jesus e pelo poder do Espírito Santo, para ser em nós recobrado aquela imagem e a semelhança de Deus, no qual, quando ele foi formado, Deus disse, né, que façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, a cobertura de Jesus Cristo com tudo que ele fez aqui na terra foi justamente para isso, para recobrar o que fora anteriormente perdido pela pessoa de Adão lá no Éden, né? Então Jesus, como disse Paulo, né, que o primeiro homem, né, falhou, mas o segundo homem, o segundo Adão não falhou, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo não falhou, e por isso ele com o seu trabalho, com o seu sacrifício, ele nos torna a Deus por meio do Evangelho e por meio da sua própria cruz, do seu próprio martírio, porque ele se ofereceu em holocausto, né, por nós. Por isso que Paulo disse, Jesus Cristo não entrou no santuário de Deus com sangue alheio, de carneiros, de bodes e de ovelhas e de animais. Ele entrou lá com o seu próprio sangue. Então ele mesmo se ofereceu em holocausto em favor da nossa salvação. Então o que o Senhor me dá de passar para todos os ouvintes desta palestra é que, por sermos salvos pela graça, não nos dá o direito de repudiar o valor da lei e dos mandamentos de Deus. É essa parte que Deus me dá de passar para todos vós, que por certo devem entender essa fala inspirada pelo Espírito de Deus. Que Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.